Oi, eu sou o professor Nivaldo e queria estar falando sobre o projeto que nós temos aqui no Colégio Leocádia Braga Ramos, que é um projeto de xadrez na sala de aula, das aulas de geografia, onde a gente fala da importância do xadrez para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e como que ele pode ser relacionado aos ensinos de geografia. O jogo de xadrez ele foi inventado, conta-se conta-se a história na China, né? Na Ásia Antiga, não tem um local exato, tá? Foram diversos tipos de tabuleiros criados ali e vai se popularizar na, na Ásia, entre a China, a Índia. Aí é esse jogo extraordinário, um jogo milenar, um jogo muito interessante, e esse jogo ele tem tudo a ver com a disciplina de geografia. A disciplina de geografia é descrição da Terra, é a gente conhecer o planeta, conhecer, né, todos os fenômenos naturais e humanos que compõem todo o planeta e a relação dos elementos humanos com os elementos naturais, tá? A relação do ser humano com o espaço, com a natureza e entender como se desenvolveu, tá? Essa ocupação dos espaços terrestres e como que o homem vem se relacionando, como que ele se relacionou no passado com a natureza e como que ele se relaciona atualmente. Não somente o homem com a natureza, mas o homem com o homem, o ser humano com o ser humano, tá? E o ser humano com a natureza. E olha que interessante, o jogo de xadrez, ele é uma das representações assim extraordinária dessas relações. Ele ele mostra como que o homem sempre é sempre sempre reagiu sobre a superfície terrestre, como que o homem sempre se comportou. O jogo de xadrez mostra dois reinos em guerra, tá? Dois espaços, dois territórios, dois povos em conflito, em guerra, tá? Duas sociedades, tá? E o interessante é que você vai em qualquer lugar do planeta, seja na África, seja na Ásia, na Oceania ou na Europa, ou até mesmo na América, nos povos mais antigos, mais primitivos que já habitaram esse planeta, você vai sempre encontrar a sociedade se organizando exatamente como o jogo de xadrez nos informa, tá? Ali você vai ter dois territórios, dois povos e como cada povo se organiza, tá? Todo povo vai ter o líder, vai ter uma elite, vai ter os soberanos, vai ter um rei. Qualquer lugar do planeta sempre foi assim, sempre necessitou que o homem tivesse líderes, tá? E a gente vai ver ali no jogo de xadrez, tá? O líder do povo, da sociedade, descrita ali pelo tabuleiro com as peças brancas, e o líder também descrito pelo tabuleiro ali no jogo das peças negras. Vai ter líder. Qualquer sociedade é necessária ter o líder. E o líder no jogo de xadrez é o rei e a rainha. São as duas peças mais importantes do xadrez, tá? Mais importantes do jogo, tá? Mais importantes da sociedade é o rei e a rainha. Do lado do rei e da rainha, do lado da elite de um povo, do lado dos seus governantes, tá? Dos seus principais, dos seus príncipes, sempre vai haver um poder religioso que é caracterizado, que é representado pelos bispos,
bispos, tá? Um bispo à direita e um bispo à esquerda do rei e da rainha. Nós vamos ter vamos encontrar ali os bispos, que representam o poder religioso em qualquer sociedade, desde as mais primitivas. Sempre o rei vai ser cercado, seja por profetas, seja por videntes, seja por feiticeiros, seja por magos, seja, né, quem for. Sempre o rei vai, seja o pajé, o rei sempre vai estar circundado, bem próximo, né, sendo aconselhado, guiado pelo um poder religioso. Por isso que no jogo de xadrez vamos ter do lado direito, né, do rei, vamos ter o bispo, e do lado esquerdo da rainha vamos ter também um bispo. Depois dos bispos, do lado dos bispos, a gente vai ter dois cavalos. Dois cavalos representam as forças militares, os exércitos, as polícias, em qualquer sociedade. Sempre vai ser assim. No centro, o poder, o rei, poder político, ao redor a igreja, para dar sustentação ao rei, e ao redor desses vai ter a polícia, tá? Vai ter o exército, desde as sociedades mais primitivas até as atuais. É assim que as sociedades se organizam, tá? E você vai ver que o rei, tá? O exército, tá? Assim como é para proteger o rei de qualquer inimigo externo, também é para proteger o rei de inimigos internos, tá? O exército, cavalo, é para dar combate a qualquer inimigo que possa trazer qualquer perigo ao rei, à elite, à rainha e aqueles que estão mais próximos do rei, que é a igreja. E depois do cavalo nós vamos ter as torres, tá? Temos as torres do lado direito e a torre do lado esquerdo, que seriam as grandes muralhas, tá? Que cercavam os feudos, cercavam as cidades. Desde o princípio da história humana, a gente vai ver que vão ser formadas as cidades, e as cidades sempre serão muradas, tá? E nas quatro cantos de cada muralha, ou até mesmo nas cidades circulares, nós vamos ter várias torres de vigia para vigiar quando que o inimigo pudesse estar vindo contra aquela sociedade, contra aquele reinado, contra aquele rei, tá? E para fora das torres, sempre em qualquer lugar vai ter os vassalos, vai ter os peões, vai ter aqueles que sustentam todo aquele reinado. Aqueles que estão do lado de fora são os peões, são as peças mais baratas, são as peças mais vulneráveis, são as peças que estão à mercê do inimigo que virá. Serão os primeiros a serem ceifados, tá? Serão os primeiros a serem mortos, e eles estão ali fora para trabalhar e para servir ao rei, para alimentar a elite, para alimentar o exército, para alimentar aquela sociedade. E é assim que funciona nos quatro cantos da terra até os dias atuais, tá? E quando eu trabalho com os meus alunos o xadrez, quando eu tento colocar na cabeça deles que o xadrez é um jogo de estratégia, é um jogo para se pensar, tá? É um jogo que dá uma noção também, dá uma esperança para o peão, porque se ele conseguir vencer, se ele conseguir passar por toda o seu inimigo, se ele passar pelos peões inimigos, pelos cavalos inimigos, pelos bispos inimigos, pela torre inimiga, se ele conseguir adentrar o outro reino, ele pode chegar ao posto máximo, ele pode também se tornar elite, ele também pode vir a se tornar, então,
parte também dos privilegiados, então ele tem ali uma esperança ainda para não desistir, para não morrer, para não desistir, para não parar, para não fugir. Ele tem uma esperança, tá? Que vai caracterizar também esse mundo capitalista. É quase impossível, né, alguém sair lá das classes mais baixas e subir até as classes superiores, tá? Mas o capitalismo, esse mundo que nós vivemos, ainda dá essa esperança, né, para os pobres, dá essa esperança para os vassalos, dá essa esperança para o proletariado, tá? Então ele é um jogo, tá, bem capitalista, dividido em classes, tá? Classe pobre e classe dos donos dos meios de produção. Então, quando a gente joga xadrez, quando a gente para pensar, quando a gente para meditar, para conhecer, né, a organização das sociedades no decorrer da história humana, né, a gente vai sabendo se localizar quem somos nós peões, estamos nós a serviço do Estado, como a torre de vigília, os meios de comunicação, que hoje nem tanto servem para ver os inimigos de fora, mas os seus próprios cidadãos, né, onde o governo usa os meios de comunicação para estar vigiando o seu próprio povo, para que não venha a acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, na França, né, com a Revolução Francesa, ou até mesmo aquilo que aconteceu na própria União Soviética, com a Revolução Socialista Soviética, tá? Então, os meios de comunicação, as torres, né, os meios de comunicação hoje têm esse serviço, tá? Será que nós não estamos no papel do exército, tá? Que sempre foi usado para proteger reis, e nem sempre reis bons e honestos, mas muitos reis corruptos, tá? E quando preciso foi, pisaram, né, e massacraram os seus próprios povos, tá? E será que realmente há uma chance, há uma esperança de vermos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa? Esse é o objetivo do nosso projeto de xadrez, do meu entendimento também, daquilo que eu tento passar para os meus alunos, para que eles aprendam a pensar, para que eles partam do princípio, partam do conhecimento de quem eles são, onde eles estão e o que eles querem, como eles farão para estrategicamente alcançar aquilo que eles tanto desejam, tá? Então, um abraço, sou o professor Nivaldo de Geografia aqui no município de Pinhais, e um dia eu quero jogar xadrez com você e discutir geografia.